nosso próximo painel é exatamente sobre isso. Em 2014, a ONU Mulheres lançou o movimento He for She, eles por elas, com a ideia justamente de trazer os homens para essa discussão, porque se eles fazem parte do problema, eles precisam fazer parte da solução. E chegou um momento em que a gente não pode mais se abster, um momento em que a sociedade já deu um basta, sobre toda a discriminação, sobre todo o preconceito e todo o machismo que a gente sabe que ainda permanece na nossa sociedade. Então, a gente trouxe aqui os homens para discutir, porque aqui a gente não é clube da Luluzinha, a gente quer trazer os homens também para conversar e principalmente para fazê-los refletir sobre qual que é o papel dos homens na discussão e na luta sobre uma sociedade de verdade igualitária. E aí, quem vai fazer a mediação desse painel incrível é a Daniela Bottaro. Ela é líder de diversidade e inclusão na Hora, com uma salva de palmas para ela. Olá, bom dia. É um prazer enorme estar aqui nesse painel. Um painel que a gente combinou num podcast, eu e a Ana, brincando com o João e o Denis da HSM. Então, é um prazer enorme estar aqui. E vocês podem estar falando assim, porque é um outro panel, outro painel só de homens. E a gente brinca que agora os painéis, a gente chamou eles aqui só para vingar. Eu combinei umas perguntas, mas vou fazer outras, só para pegar eles. E a gente está aqui porque eles são os nossos aliados. Não existe equidade de gênero se a outra metade da população não fazer parte do movimento. Então, eu queria apresentar aqui para vocês, mas antes disso, existe uma hashtag muito bacana que chama Onde Estão as Mulheres? A Neiva Justa, não sei se a Neiva está aqui, mas ela criou um movimento na internet que, toda vez que ela vê um painel só de homens, brancos, heterossexuais, ela sempre vai lá e faz uma provocação. E eu convido vocês também a fazer parte desse movimento, porque é muito importante que a gente sempre mostre para as pessoas. E eu acho que isso que é a parte legal da gente não atacar, mas a gente mostrar, olha, você já reparou que no seu painel só tem homens falando? Mas é muito difícil encontrar mulheres para falar de tal tema. Não, a Ana mesmo tem um banco de mulheres incríveis que ela pode indicar para falar de qualquer tema, de negócios, de tudo. Então, vamos fazer parte desse movimento. Então, chamando aqui os meus amigos, queria apresentar primeiro o Alexandre Pelais. Por favor, Alexandre. O Alexandre é fundador da consultoria Ex-Boss. Pesquisador especialista em modelos flexíveis de gestão, o significado do trabalho e o papel da produção individual na vida das pessoas. Queria também chamar aqui meu grande amigo João Paulo Pacífico. João é fundador do Grupo Gaia. João, fundador do Grupo Gaia, que revolucionou a relação entre empresas e pessoas e o jeito de fazer acontecer no mercado financeiro por meio da inovadora cultura Onda Azul. Nando Monteiro, por favor, venha ao palco. Bem-vindo, Nando. Obrigado. O Nando é cantor, compositor, músico, produtor musical e historiador. Olha só que legal. Na música, sua grande inspiração é o amor. Apaixonado pelo universo feminino, vai contar um pouquinho aqui para a gente do que ele tem falado sobre isso. E, por último, Guilherme Valadares, por favor. É bom porque na ficha não está a descrição do Guilherme, mas eu posso apresentá-lo. Guilherme é fundador do Papo de Homem. Guilherme, a gente se conheceu fazendo um trabalho juntos com homens executivos que querem fazer a transformação para que o mundo dos homens também seja mais equalitário. Então, vamos ter um papo incrível aqui. E eu queria começar falando com vocês. Deixa eu sentar aqui. Ufa. Coloquei uma cinta aqui para segurar a barriga, então, se eu parar de respirar, vocês, por favor, me socorram. Você vê que eu estou ficando sem ar, me socorre, vocês, um dos 4. Olha só. A gente queria que a primeira pergunta que vocês respondessem agora é uma pergunta que toda mulher em posição de liderança, toda mulher que está aí batalhando, correndo atrás, tem que responder para um jornalista, para uma entrevista, para qualquer coisa que vai participar.
Como vocês conciliam carreira e vida pessoal? Quem quer começar? Pô, Dani, primeira vez que alguém faz essa pergunta pra mim. Brincadeira. Não, realmente é uma grande sacanagem perguntarem isso para as pessoas. Não? Eles estão fingindo que o microfone não está funcionando só para não responder, vocês sacaram, né? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Excelente pergunta. Não sei como respondê-la, né? Não sei, não estava preparado para essa. Eu acho que eu concilio vida profissional e pessoal entendendo que não existe uma ou outra, só existe uma, né? É a vida inteira. E eu concilio da mesma forma que eu concilio todo o resto, um pouco certo, um pouco cagado. Tudo bem? Bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Obrigado, Ana Fontes. Eu queria começar dizendo o seguinte, que eu estou profundamente emocionado, eu falei isso para a Ana, de estar aqui hoje e ver tantas mulheres aqui maravilhosas, construindo algo que eu acredito que seja o nosso novo mundo. E eu, sinceramente, eu fico muito à vontade assim, de dizer como concilio carreira e a vida pessoal, porque a gente brinca lá em casa, minha esposa está aqui na plateia aqui, a gente brinca dizendo que eu sou a mãe... A minha também está. Hã? A minha também está aqui. Opa! E daqui a pouco tem a palestra dela, mais tarde, diga-se de passagem, e a gente brinca dizendo que eu sou a mãe e ela é o pai, porque a nossa vida é um pouco invertido. Ela fica mais tempo trabalhando fora e eu fico mais tempo em casa. Então, tudo bem, artista é covardia, é diferente. Mas eu me sinto à vontade porque, desde o início, eu sou pai de um adolescente de 13 anos, e desde o início a gente divide absolutamente tudo na criação do filho. Eu não ajudo ela. Ele é meu filho e eu quero cuidar dele também, da mesma forma que ela cuida, com os mesmos direitos e deveres. Sempre foi assim e assim será. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Acho que eu estou com tudo que o pessoal já disse. Acho que é uma sacanagem fazer essa pergunta. Eu não sei se tem bem como resolver essa pergunta também. Na minha experiência, eu não tenho filhos, não sou casado. Então, diminui um pouco a complexidade, mas ainda assim é um caos. Então, o que eu faço na prática é abraçar o caos e aceitar que não vai estar tudo resolvido, nem WhatsApps todos respondidos, nem e-mails todos respondidos. No meu caso, nunca. Então, eu toco o barco assim. Legal. Se vocês tivessem nascido... Querem contar um pouquinho, apresentar vocês para o pessoal? Querem contar um pouquinho? 2 minutinhos cada um. Fechado. Bom, prazer, gente. Meu nome é João Pacífico. Eu sou empreendedor há 9 anos atrás, no mercado financeiro, um mercado extremamente machista e preconceituoso, tá? E que só olha números. E a gente tenta ir um pouco diferente dessa lógica, né? Eu trabalho já no mercado financeiro há muitos anos, desde 2000, 99. E em 2009 eu montei o Grupo Gaia, que a gente começou em algo que chama securitização imobiliária, a gente foi abrangendo outras coisas. E uma coisa muito legal da Gaia, enfim, hoje a gente tem 3 áreas, que é o mercado financeiro, a gente tem a parte de ONG e tem também a parte esportiva. Só que a nossa cultura é o que tem mais forte lá dentro. Então, ter uma cultura muito forte acabou fazendo com que a gente conseguisse competir com caras muito grandes e muito mais poderosos em todas as esferas. Isso é muito legal, porque você vai competir com caras que têm muito, muito mais dinheiro e a gente fazendo as coisas do nosso jeito. E esse tema foi uma coisa muito legal, que ano passado, ou retrasado, eu gosto tanto da Dani, mas acho que foi ano passado, né? Retrasado. Que o Denis da HSM me chamou para ir num workshop, e eu fui, e falando exatamente sobre vieses inconscientes, e eu falei, caramba, eu achava que eu
sabia tudo, enfim, mas eu vi que eu era muito enviesado em relação a isso. E daí essa foi uma das coisas que eu abracei pra caramba e comecei a querer entender mais, né? Porque a gente realmente, como ser humano, a gente é criado de uma forma, especialmente no mercado financeiro, por mais que eu achasse que eu não tinha nenhum viés, eu tinha muito viés comigo. E eu comecei a tentar quebrar esses tabus, a mudar muita coisa na empresa e a divulgar essa mensagem. Como a gente tem bastante penetração em redes sociais e a nossa cultura, ela chama muita atenção das pessoas. Então, a gente organizou eventos para falar sobre o tema, alguns eventos sobre isso. A gente organizou podcast para falar sobre o tema, falamos em eventos, enfim, para tentar fazer outras pessoas conhecerem. Então, hoje, o que eu acho muito legal da Gaia, que é onde eu trabalho, é isso aqui, é uma cultura muito forte que tenta fazer o mundo melhor. E por isso que eu estou aqui hoje. Bom, meu nome é Alexandre Pelais, e quem quiser me acompanhar, estou no Instagram como @Pelais, vai ser um prazer ter vocês me acompanhando. Eu, na verdade, venho de uma carreira na área financeira de grandes empresas, e nos últimos 5 anos eu mudei completamente para me dedicar a trabalhar e aprofundar, para conhecer mais a relação das pessoas com o trabalho. O que a gente aprende a partir do trabalho? Como é que a gente se sente mais seguro psicologicamente? Qual é o impacto social que a gente tem? E aí, de maneira inevitável e muito forte, eu caí na questão de gênero. Porque as mulheres não têm o mesmo direito, a mesma oportunidade dos homens de criar essa relação diferente com o trabalho. Às vezes, elas têm que pegar o que sobra. Então, é uma causa que eu tenho muita paixão mesmo. Eu sou pai também, eu sou pai de trigêmeos. 2 meninos e uma menina, silêncio, né? Agora, trágico, mas está tudo bem. Então eu sei como é difícil também essa tarefa da mãe de equilibrar. Eu também sou igual a você, né? Pai, mãe, tudo junto, misturado. Não tem essa de ajudar, a gente tem que resolver isso junto. É complexo mesmo, não tem resposta ideal. Então a minha dedicação, todos os meus estudos e meu trabalho é para ajudar as pessoas a encontrarem uma conexão e uma oportunidade melhor com o seu trabalho. Como é que as organizações vão entender que o trabalho para a gente não é uma forma de sustento, é uma forma de expressão. Eu conto para o mundo quem eu sou por meio do meu trabalho, e para isso eu preciso de espaço. Então eu estou com vocês para ajudar a criar esse espaço para as mulheres. Bom, o Papo de Homem existe há 11 anos, então muito dos meus últimos 11 anos tem girado em torno dele. O projeto no começo não era o que é hoje. No começo era um site coletivo de homens que queriam se ajudar a viver melhor, mas que na prática era machista sem saber que era. Então demorou alguns anos até a gente acordar, a gente foi bastante criticado e foi um processo longo. Eu acho que é bom contar isso, porque aqui a gente está falando das coisas bonitas, mas acho que a gente não falar das coisas complicadas e incoerentes que tem dentro, a gente não consegue muito avançar. O Papo de Homem hoje é uma plataforma de transformação das masculinidades. Então, uma pergunta que nos interessa muitíssimo é como a transformação acontece na prática. Em torno disso, a gente tem feito pesquisas no Brasil inteiro. A gente fez um estudo recente com mais de 20 mil homens e mulheres no Brasil inteiro, em parceria com a ONU Mulheres. A gente está hoje dentro do Comitê Eles por Elas da ONU Mulheres, ajudando a própria ONU a desenvolver linguagens e estratégias que sejam eficazes para dialogar com quem não quer dialogar sobre esse assunto. Então, como é que isso se traduz? A gente estava ali nos bastidores conversando sobre se a gente ia ou não falar de Bolsonaro aqui no debate. E semana passada, eu estava conduzindo uma roda sobre masculinidades no interior do Rio de Janeiro. Na outra, no interior do Paraná, Belém, Recife. Será que eu converso com eleitores do Bolsonaro? Um monte. Então, conversar com essas pessoas e desenvolver meios hábeis para efetivamente conversar com todo mundo tem sido muito do que a gente faz. Nos últimos 2 anos, a gente teve mais de 50 empresas, escolas, órgãos públicos. A gente vai ajudar agora o Ministério Público de São Paulo em uma formação de pessoas que querem trabalhar com a ressocialização de homens condenados pela Maria da Penha. Então, o nosso trabalho gira em torno disso. A gente tem um núcleo de pesquisa e inteligência chamado PDH Insights, que tem realizado estudos em vários campos do conhecimento, e a gente tem prestado também consultoria estratégica em masculinidades para uma série de organizações, que é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse existir um dia.
Então, se eu tenho uma mensagem para passar para vocês, é uma mensagem de esperança. Tem muito mais homens interessados em mudar do que parece. Quando a gente viaja pelo país, isso fica muitíssimo claro. Mas a gente tem uma escassez tremenda de espaços de acolhimento e transformação para esses homens. E tem uma escassez ainda maior de pessoas treinadas para facilitar trabalhos nesses espaços. Então, é nessa direção que a gente tem atuado. Espero compartilhar um pouco mais ao longo do debate. Eu sou Nando Monteiro, sou cantor, compositor e, como ela falou, a Dani, tenho um trabalho na área de educação. Sou professor de História e historiador e, hoje em dia, não leciono mais, mas dividi a minha vida durante praticamente 20 anos entre a música e a educação. E me preocupa muito esse olhar para a criança, principalmente a criação do menino. Eu escrevi durante um tempo, fiz uma coluna numa revista eletrônica, chama-se Mundo Ovo, falando sobre o dilema do pai, da criação do pai, né, com o filho, do diálogo com o filho, com a família, com a esposa. E essa, para mim, é uma questão que se coloca não só pela minha vivência no meio de educação, como também com o meu olhar com o meu próprio filho, de como criar esse menino para que ele seja um menino melhor homem do que eu, né, no futuro, um breve futuro. E se a gente quer começar mesmo o eles por elas, que seja profundo, que seja verdadeiro e que seja duradouro aí para as novas gerações, a gente tem que começar elizinhos por elazinhas. Então, a gente tem que olhar também para a educação dessa criança, desses meninos, e fazer com que isso seja uma mola de transformação da nossa sociedade num breve futuro, se Deus quiser. É engraçado, né? Porque a gente sempre ouve falar que a gente tem que criar as nossas filhas. Eu tenho uma filha de 5 anos, mais empoderada, e que a gente tem que ter modelos para elas. Mas a gente tem que pensar nesses meninos também, né? Porque daí eles vão crescer e quem são as meninas que eles vão conhecer lá na frente, né? Então eles têm que estar preparados para esse novo modelo também. E por isso é muito importante. Ale, como é que você vê a postura? A gente fala assim, por exemplo, a Oracle criou uma líder de diversidade e inclusão, então está tudo resolvido. A empresa criou uma área, então a empresa resolveu o problema. Mas se os indivíduos não se envolverem, a empresa não vai resolver nada. E, por exemplo, ontem eu estava na Argentina, criando o Comitê de Diversidade lá na Argentina, e estava tendo 2 reuniões dos subcomitês de diversidade aqui no Brasil, e eu não estava fazendo parte disso. Então, não sou eu que vou fazer a transformação, é cada indivíduo vai fazer a sua transformação. O nosso presidente estava nessas reuniões, ele é um indivíduo também, né? Como é que você vê o papel dos indivíduos fazendo essa transformação todo dia? Legal. Acho que é essencial esse tipo de discussão, porque talvez a gente possa caracterizar os indivíduos em 3 grandes grupos, né? A gente tem um grupo de pessoas que são machistas, e aí dentro talvez a gente tenha um subgrupo dos conscientes e dos inconscientes, mas que têm atividades e tomam decisões com raiz machista. A gente tem um grupo que é neutro, que olha, flerta um pouco com o feminismo e aceita o machismo que existe, e a gente tem o feminismo chegando até o extremo muito, muito radical. Essa escala, ela precisa ficar mais curta e as pessoas precisam se comunicar mais. Os indivíduos do centro, principalmente, precisam se posicionar. E a gente estava conversando um pouquinho lá atrás, como nós, homens, somos acostumados a crescer, bom, as mulheres também, infelizmente, num ambiente onde muitas coisas do machismo são aceitas como normais, né? Então, piadas extremamente machistas, elas são normais, porque elas estão aí há tanto tempo. E isso hoje não pode mais acontecer. Então, nós como indivíduos precisamos interceder. A omissão, na verdade, é uma forma de machismo muito forte. A gente não se colocar como um agente transformador em prol do feminismo é uma ação machista, principalmente dos homens. Quando você ouve uma piada horrível, dura, machista, você tem que se colocar. É diferente de você chegar e chutar a cara do cara e falar, porra, como é que você fala isso?
Porque aí você, eu ainda posso enganar, mas você afasta do diálogo. Mas você puxar essa pessoa para a consciência e falar assim, você realmente achou engraçado isso? Me explica um pouco mais. Se a sua mulher tivesse aqui, essa piada valia? Você contaria essa piada para ela? Porque, às vezes, para esse cara, o machista é um grande inseguro. E que ele usa o machismo como uma ferramenta que é socialmente aceita para ele parecer interessante. Obrigado. Então é uma forma legal eu tirar o foco de mim em ser machista e jogar sobre os outros. E a gente, de repente, pode acolher com um pouco de empatia e falar, não é assim, cara. Não vai precisar ser assim. Vamos achar outra piada. Você quer? Tem aqui um monte de papagaio aqui na lista do livrinho do Ari Toledo. A gente pode ajudar. Então eu acho essencial que nós, como indivíduos, todos tenhamos consciência de que essa não é uma luta de feminazi, essa não é uma luta de extremos. Essa é uma luta de equidade de gênero, de valorização do ser humano. E para isso a gente tem um atraso para tirar. E esse atraso só é tirado com posicionamento. Então, em todos os momentos em que a gente presenciar algo que é incômodo do ponto de vista do machismo, do preconceito, a gente tem que se colocar com respeito, com empatia, mas a gente não pode se omitir, porque senão não melhora. É isso aí. Não, eu ia passar para você mesmo, então pode continuar. Não, eu queria comentar, porque eu achei super interessante o que o Ale falou. Mas eu queria criar uma tensão com um aspecto que você falou dos grupos da sociedade. Uma das coisas que a gente fez na nossa pesquisa foi, de fato, ver quais grupos iam emergir estatisticamente depois de analisar todas as 20 mil respostas. E a gente viu uma série de grupos, 5 grandes grupos de homens e mulheres, com uma gradação, de fato, entre eles e várias incongruências em mesmos grupos. Mas um dos pontos mais interessantes a gente chegou à conclusão que a gente não saberia identificar uma pessoa que é não machista 100% em tudo que ela faz, pensa e age. Eu não sei quem que é esse homem ou essa mulher que nunca tem nenhum pensamento, ação ou atitude que possa ser interpretada como machismo em algum contexto. A própria ONU Mulheres enxerga todos os homens e mulheres como vítimas e reprodutores do machismo em diferentes medidas. E por que eu acho interessante colocar no contexto dessa conversa? Porque muitas vezes o nosso diálogo vira uma grande caça às bruxas, dos virtuosos e virtuosas, paladinos da justiça, buscando os machistas. É quando a gente pega alguém no flagra, machista, ha! Peguei, marca, humilha, ataca, acaba com a pessoa. Mas aí, e quando a gente for pego, aonde vai nos levar isso? Quais linguagens a gente desenvolve a partir dessa visão? Te digo na prática, a gente desenvolve linguagens que afastam muitas pessoas. Eu não estou dizendo parem de fazer isso, mas eu estou dizendo existem caminhos complementares também que vêm dessa visão de entender as incongruências que todos nós temos em diferentes medidas. Então, se eu estou no interior do Pernambuco, às vezes eu vejo lá um pai que está na prática dividindo, mas ele não tem nem repertório para se expressar. Aí ele fala, eu ajudo em casa. Aí alguém poderia crucificar ele chamando ele de machista. Mas a atitude dele é diferente. Então, eu vejo uma necessidade da gente trabalhar outras linguagens e abordagens para conseguir falar com pessoas com quem a gente não está falando. Eu tenho acompanhado na prática grupos e veículos super conservadores. E como eles ficam isolados, eles ficam conversando entre si, não vêm nesse evento, não estão aqui, não escutam o nosso diálogo, então vão surgindo grandes bolhas isoladas quando a gente não desenvolve meios hábeis para furar essas bolhas. Então, mais uma ponderação assim, sobre isso, porque eu estou junto nessa cruzada para a gente avançar. Nando, a gente queria falar um pouquinho de cultura, né? É importante que tudo isso que a gente cresce ouvindo a vida inteira foi porque os modelos que a gente conheceu, né? Quem não conhece a música da Amélia? E depois a mulher quer trabalhar fora de casa. A Amélia que era mulher de verdade, né? Ela não tinha vaidade, só servia o marido. E agora vocês querem ser presidente de empresa? Não dá. Querem ter seu próprio negócio? Nem pensar. Como é que você vê a indústria da música avançando nisso? A gente podia até começar essa resposta dizendo o seguinte: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque, né? Ele não está reforçando o machismo,
mas ele está, pelo contrário, ele está descrevendo uma situação que não caberia, né? Ou pelo menos não deveria caber. Mas eu vou ao seu encontro, Guilherme, porque na música também está havendo uma caça às bruxas e está havendo tem grupos que não sou contra, tá? Mas há um erro em termos históricos quando você descontextualiza alguma coisa, ou seja, você retira aquilo, um fato, da onde ele aconteceu e do tempo que ele aconteceu, e aí simplesmente você condena, né, com o olhar de hoje, né? Então, não é que eu estou defendendo a Amélia, mas acontece que a gente tem que entender que aquilo faz parte de uma história do passado, né? E isso deve servir não para condenar, mas para você trabalhar, para você educar. Quando você pega, por exemplo, como dizem, né, no popular, um funk proibidão, né, que trata a mulher como objeto, uma mulher fruta, ou enfim, uma música que trata uma mulher como um objeto a ser tomado e usado da forma como ele quiser, que a gente conhece, que tem várias músicas assim, a primeira reação é de censura, né? Vamos censurar aquilo, vamos proibir aquilo, isso é um absurdo. Independentemente do gosto, eu também eu acho horrível, eu acho realmente um desserviço, né? Afinal, a cultura ela deve servir como uma mola de transformação. Por outro lado, vai fazer muito mais, vai trazer muito mais coisas boas, construtivas, se eu perceber que aquela música foi feita dentro de uma realidade e que aquela realidade é que precisa ser transformada e não simplesmente censurar a música, porque hoje é a música A, amanhã será a música B, depois a música C e D. Não vai mudar nada se a gente não entender, procurar colocar-se no lugar daquele compositor, daquele cantor que escreveu aquela música, gravou aquela música, que está dentro de uma realidade, de um contexto, e tentar ir ao encontro dele e tentar transformar o contexto dele, a realidade dele. Isso sim vai ser muito mais construtivo e positivo do que simplesmente censurar a música ou atacar a música, que sim, é ruim, tem horas que desce como um fel, mas a gente vai construir muito mais o nosso futuro se a gente puder olhar aquela realidade e transformar aquela realidade e não simplesmente só condenar, mesmo sendo difícil escutar o que a gente escuta. João, então quer dizer que você é o presidente da Gaia e lá está tudo resolvido, né? Porque o presidente que manda na empresa, então lá não tem machismo, não tem nada. Como é que é criar um ambiente em que as pessoas podem sim levantar a mão e dizer não gostei desse comentário? Legal. Acho que, na verdade, se você for perguntar para os homens, a maior parte deles, se não todos, vão falar que não são machistas, né? Então, e aí acho que o primeiro passo é a gente dar consciência para as pessoas, para elas perceberem. Então tem um exemplo que vocês me ensinaram, que daí você fala isso para um homem. Imagina que você vai jantar à noite e você encontra dois caras jantando de uma empresa, da sua empresa e da outra empresa. Legal, o que você acha disso? Normal, está fazendo negócio e tal. Agora imagina que nesse jantar tem duas pessoas das mesmas empresas, um da empresa A, outro da empresa B, mas da empresa A é uma mulher casada. O que você vai pensar? Né? E aí, poxa, ela não devia estar lá, né? Por que ela vai estar jantando? Ela quer alguma coisa com aquele cara tem um interesse nela. Quando na verdade pode ser exatamente a mesma coisa. É um jantar de negócios. Isso é um viés inconsciente que a gente acaba criando. Então, acho que um primeiro passo muito importante, que quando eu comecei a tomar consciência, eu comecei a procurar passar isso para frente, é você dar exemplos práticos e dar consciência para as pessoas. Porque, a princípio, todo mundo acha que é assim, ponto. Aí, quando você começa a dar exemplos, e com números também, então você vê que nas empresas a quantidade de CEOs mulheres, a quantidade de sócias mulheres, a quantidade de diretoras mulheres, não é possível que... enfim, as mulheres todas não queiram crescer na vida, né? Daí vem aquele papo, mas ela não quer crescer, ela quer ter filho, ela quer... Peraí, todas as mulheres não querem crescer? Acho que não é por aí.
Então, acho que o primeiro passo que eu procuro fazer muito forte é compartilhar o máximo de informações, seja em redes sociais, seja interno. E aí, por isso que acho que palestras são muito legais, painéis como esses, e muito painel para homem, principalmente, tá? Porque falando com homem, eles começam a mudar a chavinha. Então, acho que... Tem uma bebezinha chorando. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Porque depois que a pessoa teve a informação, e aí, como a Ale falou, quando você começa a ser omisso, aí você está sendo conivente com aquilo. Mas tem muita gente que não tem a informação, então o cara acha que não. Como era o meu caso, lógico, nunca cheguei nem de perto a essas coisas, mas eu comecei a ver que alguns vieses que você vai construindo na sua mente, e depois você tem que ir tirando. Então, e na empresa, o que eu acho que é legal a gente fazer, tá? Então, eu, como, enfim, principal líder da empresa, eu procuro muito ouvir as pessoas. E ouvir a pessoa... algo que eu comecei a fazer mais forte esse ano é pegar especialmente pessoas que são mais afastadas de mim pelo dia a dia e sentar e bater um papo com ela, com ele, enfim, com qualquer um. Então você senta e escuta, deixa ela falar muito mais do que você falar. E aí com isso você começa a pegar informações, pegar informação, enfim, a pessoa se sente ouvida. Isso é muito bom para a empresa como um todo, porque a empresa, as pessoas, especialmente às vezes as pessoas que estão mais afastadas, têm algo muito importante para te falar. Então eu escuto isso, a gente implanta outras coisas, enfim, e é bom para a pessoa, você começa a perceber esse tipo de comportamento. E outra coisa, e aí um pouco mais rotineira, que é criar rituais na empresa que favoreçam a comunicação. Tá? Eu acho que a comunicação muitas vezes é a base de tudo de relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Então na Gaia, por exemplo, a gente tem o Comunique-se, que é um ritual que a gente tem a cada 3 meses, que todo mundo passa por ele, em que o primeiro passo do Comunique-se é a pessoa falar o que ela está, como ela está se sentindo, enfim, e depois ela recebe um feedback positivo dos outros. Esse nível de conversa totalmente aberto e plano, acho que faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para falar. Se tem alguma coisa errada, elas vão comunicar e a gente vai agir. Então, e dar exemplos. Eu acho que numa empresa, quanto mais alto o cargo, maior o exemplo você tem que dar. Então, eu procuro ser o maior exemplo da empresa. Legal, que legal. Sabe que isso é muito importante. Por exemplo, hoje eu sou líder de diversidade na Oracle, porque o nosso presidente ele faz um evento a cada 15 dias que se chama Papo Aberto. Ele senta no auditório, 50, 60, 70 pessoas vão lá e perguntam o que quiserem para ele, desde o plano de saúde até as políticas de diversidade. E foi desse papo aberto que surgiu a necessidade de criar uma área de diversidade e inclusão, porque muitas pessoas traziam esse assunto. Então, ouvir as pessoas só traz benefício para a empresa. Né? Não, total. E, por exemplo, teve coisas muito legais que aconteceram. Foi ano passado, eu acho, uma pessoa da empresa que já tem 40 e poucos, quase 50 anos, muito bacana, enfim, se sentiu à vontade, não era tão jovem, para falar que ele era LGBT, enfim, apresentar o namorado dele para os outros, e foi super bem aceito. A gente tem algumas pessoas lá dentro assim, e isso é muito legal, porque ninguém falou, vai lá, foi natural. Ele se sentiu à vontade para, depois de muitos anos de empresa, trabalhou muitos anos em banco, enfim, eu acho que ele se sentiu muito à vontade. Então, isso é um resultado concreto de um comportamento que a empresa inteira procura ter, de aceitação. A gente tem uns minutinhos aqui ainda, eu queria perguntar para vocês dicas práticas. O Guilherme falou isso muito. O que as mulheres podem fazer, o que os homens podem fazer todo dia para mudar? Coisas que não são assim, vou mudar o mundo, mas eu vou mudar essa atitude e vou dar um passo a mais. Como a gente tem pouquíssimo tempo, então eu queria fazer um comentário sobre um aspecto estrutural que eu acho muito importante. Na maioria dos locais onde eu vou, a percepção mais comum dos homens é que a conversa não é sobre eles, que é sobre as mulheres. Cada vez mais homens entendem, não, é uma conversa muito importante, muito interessante, mas é sobre elas. Não é sobre a gente. E é prioritariamente sobre vocês, mas também se conecta muito com os homens e com dores que eles enfrentam. Ficar fora de casa para trabalhar pode parecer um privilégio pelo poder econômico, mas, por outro, é uma privação emocional, duelo com o filho, é uma privação emocional com os próprios sentimentos. E eu vejo na prática homens depressivos, ansiosos. Eu converso com homens no fim da vida também. A grande maioria chora de arrependimento, de não ter conseguido passar mais tempo com os filhos. E eu não falo aqui para vitimizar.
Eu estou só comentando alguns dos elementos que fazem com que homens também sofram e sejam conectados à equidade, porque juntando essas pontas, ajuda a aproximar eles como aliados. E a gente não precisa ficar rebanhando os homens à força, no chicote, mas eles vão querer voltar para essa conversa com alegria. Porque você fala, nossa, você sabia que você vive 7 anos a menos do que as mulheres no Brasil? Você cuida pouco da sua saúde, suicida quase 4 vezes mais, morre muito mais no trabalho, morre muito mais por homicídio. Sua situação emocional está um desastre. Os líderes empresariais, tarja preta, saúde emocional, o fim. A gente conduz cursos de equilíbrio emocional só para homens, a gente vê isso em loco. Então a gente tem se preocupado muito em como tornar essa conversa sustentável. Então, se toda vez a gente tiver que trazer os homens à força, não vai dar, vai todo mundo ficar exausto. Então, como é que a gente pode desenvolver essas abordagens? É um pouco do que a gente tem tentado explorar. Quem tiver interesse em ter ajuda nossa, receber os materiais, tem vários disponíveis públicos. Pode nos seguir, @papo de homem, pode me seguir, guilherme.nv, ou pedir ajuda de algum modo. A gente tem procurado ajudar todo mundo sempre que possível, e tudo que a gente faz, praticamente tudo, está aberto e disponível na web hoje. Então foi meio que um comentário final também. Eu acredito que a gente tem, eu às vezes não, eu sempre coloco alguns pensamentos assim nas minhas redes sociais, e tem um que eu um dia coloquei, e a partir dali eu comecei a repetir sempre para mim, que é o seguinte: a empatia é o verdadeiro afeto. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, entender que o homem vive a sua maior crise, o homem masculino, né? Não o ser humano. Ele vive a sua maior crise na história, está completamente perdido, e é fundamental que a gente olhe para esse homem e traga, como todos nós falamos a mesma coisa, que é educação, informação, e que a gente possa realmente, e principalmente eu quero deixar sempre essa mensagem, trabalhar com o primeiro homenzinho, a criança, porque só assim a gente vai conseguir fazer uma transformação cultural profunda e duradoura. A forma como a gente educa as famílias, a gente encontra isso muito nas escolas, eles estão muito mais preocupadas em saber se o filho é gay ou se ele é homem, né? Como se não fosse homem ser gay, e não com a qualidade dele, a qualidade sexual dele, ou a qualidade de troca, de compreensão, de construir pontes, de entender as diferenças, de saber lidar com as diferenças, inclusive a sua própria diferença. Então, a gente tem que olhar com afeto, mesmo aqueles grupos, como você estava falando, que são completamente contrários. Se a gente não estiver numa posição de construir pontes, a gente não vai chegar a lugar algum, e vamos continuar com uma nação partida. Legal. Bom, eu acho que a dica que eu queria deixar aqui de desafio, muitas de vocês são casadas, têm parceiros, têm parceiras, e às vezes a gente é condescendente dentro de casa, né? A gente olha para o parceiro e acha que ele não é machista, ou às vezes a gente vê um certo comportamento, mas a gente não aborda e não conversa sobre isso. A minha proposta, né, a minha dica é que essa conversa tem que ir para dentro de casa. Precisa contar um pouquinho de como incomoda. E às vezes é difícil abrir esse diálogo. Então a dica de abrir esse diálogo é muito fácil, chama-se o truque do protetor solar. Vocês vão fazer uma divisão de tarefas e você nunca mais vai passar protetor solar nos seus filhos, para quem tem filho. Vai virar uma tarefa masculina. Vocês já viram muitos homens passando protetor solar em filho? Não. É uma tarefa. O homem acredita que o filho, quando ele sai e põe a sunga ou o biquíni, vem junto, né? Mas não, tem uma mulher atrás que vai, pega a criança pelos cabelos, coloca lá, tira areia, coloca tudo. Então você vai fazer isso combinado e mostrar para ele que este preconceito dele
que você é a dona do protetor solar, já é um exemplo claro de machismo que ele nunca enxergou. Para ele enxergando nesses pequenos detalhes, assim como a lancheira, é você que olha, a reunião com a professora, todas essas pequenas tarefas no desenvolvimento dos novos homens que a gente está desenvolvendo, a gente continua terceirizando para a mulher e de alguma forma a gente está contando para os meninos que no futuro é mulher que vai cuidar. Homem não cuida. Homem provê, mulher cuida. Então, vamos começar a mudar um pouquinho, e aí acho que tem uma sementinha legal. Legal. Eu passo protetor das minhas filhas. Eu estou bem nesse critério. Então, acho que até pegando o gancho, eu acho que se todo mundo aqui conseguir levar para suas empresas, ou para quem é autônomo, levar para pessoas que trabalham esses conceitos, e dar esse simples exemplo que eu dei, que é muito simples. Então, você encontrou 2 homens jantando, ou um homem e uma mulher, o que você achou? Então quer dizer que você tem algum viés, você está pensando de alguma forma diferente. Então, se todo mundo colocar essa sementinha na cabeça de um homem, eu acho que é importantíssimo. Uma coisa que às vezes eu fico um pouco assim, que quando a gente fez 2 eventos na Gaia sobre empoderamento feminino e tal, e abre para o público, grande parte, disparado do público que vai, é mulher. E eu acho que é muito importante a gente falar para os homens também, porque são os 2 lados, né? Então, e nas empresas, os homens entenderem isso, tomarem consciência disso, e especialmente eu acho que tem que ter também algumas coisas mais forçosas, como cotas, para estimular essa diversidade maior, porque hoje não tem, especialmente uma das coisas que a gente faz, que é o mercado financeiro, ele é muito masculinizado, é muito mais difícil para uma mulher conseguir crescer neste mercado do que para um homem. Eu tenho certeza que eu ter chegado em algum lugar, é muito mais fácil ser branco, loirinho, tal, do que se eu fosse uma mulher negra, tá? Mesmo que eu fosse muito melhor, muito mais capaz do que eu sou. Guilherme, quer fazer um ponto? Pode ser, eu faço meu. Tá bom. Eu estava falando aqui, estava refletindo e falando sobre a questão da diferença, de entender as diferenças e desse homem múltiplo que vocês estão falando o tempo todo. Eu me lembrei de uma música que eu adoro, que é assim: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Vamos levar isso. Obrigado. Só um comentário super prático. Eu gostei da dica do protetor solar. A pesquisa que eu comentei, que a gente fez com a ONU Mulheres, se transformou em um documentário que está na íntegra no YouTube da própria ONU Mulheres, chamado Precisamos Falar com os Homens? É uma pergunta. Uma jornada pela igualdade de gênero. Então, um documentário de 50 minutos, uma dica prática pode ser assistir com algum homem, parceiro, amigo, familiar, ou levar para a sua empresa, escola, e fazer uma sessão seguida de debate. Precisamos falar com os homens, uma jornada pela igualdade de gênero, na íntegra, o ouro de tudo que foi falado aqui por mim. Obrigado. Acabou. Gente, muito obrigada. Muito obrigada aos homens que estiveram aqui, por participar e estarem aqui e serem nossos parceiros todos os dias também nessa jornada. Agradecer vocês, pedir para que continuem no evento, tem um monte de coisa legal acontecendo, já estou roubando a fala da Diana, mas tudo bem, é que eu estou com o microfone dela e baixou o mestre de cerimônias aqui. E agradecer muito a Ana pelo convite e por continuar aí nessa jornada sempre. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado.